Namaskar, recomeçando nossas lives depois desses intervalos de férias, de viagens, de outras vivências. Porque todo o trabalho, uma vez eu ouvi uma frase dita pelo Sebrae: se você tiver um trabalho autônomo como o meu, e se você não tiver condições de parar pelo menos uma semana, você fecha seu empreendimento. Mas isso aqui a gente já vive há um tempo de abrir espaços, porque podemos trabalhar muito, mas precisamos de intervalo. Eu vinha seguindo uma linha de estudos e compartilhamento dos nossos sentidos. 2 sentidos ainda estão por vir, que é o sentido da visão e o sentido do paladar. Mas como amanhã é um dia muito especial para mim, que é o dia onde nós celebramos 2 anos da Escola Florescer. É claro que essa escola, ela já teve espaços precursores que eu vou conversar aqui, mas nesse momento, nessa nova etapa, amanhã, dia 21 de março, nós celebramos os 2 anos de funcionamento. Primeiro, eu quero falar do sentido da celebração. A celebração, ela é muito importante em nossa vida, porque quando celebramos algo, nós estamos enviando para o universo um agradecimento. Celebrar é agradecer. E as celebrações, elas não se restringem apenas a um evento. A própria vida, o amanhecer, a vida que nós levamos, tudo merece ser celebrado. Merece emitir para o universo energias positivas. Daí, nesse momento, e amanhã faremos mais ainda, que é agradecer a esse evento que é a Escola Florescer. A Escola Florescer, ela teve inspiração na obra, no trabalho, na filosofia do nosso mestre Shri Shri Anandamurti. Shri Shri Anandamurti, em corpo presente, ele esteve no planeta até 1990. E, dentre outras coisas que ele nos deixou, foi a importância de organizarmos escolas para crianças pequenas. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje essas escolas para crianças pequenas, elas não são muito valorizadas no sistema de ensino do Brasil. E considere que a formação de um professor, a estrutura de uma escola para crianças pequenas é muito, muito menor do que a formação para maiores e assim por diante, até chegar aos meios universitários. Claro que para maiores, sempre o valor, o investimento é sempre maior. Mas nós sabemos, e qualquer pessoa que hoje esteja em educação sabe que o período da formação da personalidade de um indivíduo
ele vai acontecer nos primeiros anos de vida. Nesses primeiros anos de vida, nós temos um material humano pronto para receber as influências do meio, quer seja familiar, social. E nós consideramos a escola como um desses meios para a formação do indivíduo. Mas esse valor que não acontece, não há investimento nessas escolas, não há investimento no material humano que vai trabalhar com as crianças, que são os professores. Quase tudo que nós vivemos na nossa vida adulta, ela tem a ver com esse tempo em que nós éramos pequenos. Era um tempo que nós assimilávamos intensa e internamente as influências do meio. E todas as benesses e desconfortos da nossa vida adulta, em sua maioria, têm a ver com esse período da nossa vida. Os mestres espirituais, os pensadores de educação sabem disso. E eles vêm ao longo do tempo chamando a atenção da necessidade de investimento. Que investimento é esse? Investimento em espaços físicos que permitam que a criança viva plenamente o seu estado de liberdade interna. Investimentos em profissionais, não só investimento intelectual, mas investimentos emocionais. Porque a criança, nesse período, onde a sua linguagem ainda não está totalmente estruturada, toda a absorção ela vai acontecer como uma célula no corpo, por osmose e difusão. Ela absorve aquilo que o profissional, que os pais e todas as pessoas com quem ela convive são. Portanto, não há espaço nesse tempo de vida para grandes preleções. Não há espaço nesse tempo de vida para grandes punições, porque nós sabemos que nós estamos estruturados dentro de uma sociedade punitiva, onde a educação se dá por punição e não por afeto. Portanto, uma escola para essas crianças precisa de um profissional habilitado emocionalmente, espiritualmente e intelectualmente. Esse seria o maior investimento educacional, onde as universidades, os sistemas de ensino investiriam em pessoas para a formação do indivíduo. Considerando essa carência, é muito comum nós vermos os mestres espirituais atentando, falando, chamando atenção para que nós formemos os seres humanos, eduquemos as crianças, mas não uma educação da forma que o sistema estabelece. Uma educação onde as crianças aprenderiam certos valores de vida. Quais seriam esses valores de vida? Valores de cooperação,
valores de amorosidade, valores de respeito, valores de cuidados. E aí, elas assimilando esses valores, elas na sua vida adulta expressariam. Esses valores são valores de um ser humano, desenvolvimento da humanidade no ser humano. Eu só quero atentar para que as minhas palavras possam ser exemplificadas. Eu estava numa loja de brinquedos e nessa loja de brinquedo havia uma pessoa comprando um presente para o neto. E o presente era uma arma. E eu ainda perguntei assim, qual idade tem o seu neto? 3 anos. Eu não estou criticando aquela pessoa, porque aquela pessoa não sabe. Que sempre um avô, um pai, uma mãe quer fazer o melhor pelos seus filhos. Mas muitas vezes eles não sabem, como aquela pessoa que estava ali, ela não sabia o mal que estava fazendo. Quando dentro da nossa casa nós respondemos ou falamos com uma criança aos gritos, nós estamos ensinando a ela a gritar. E às vezes esse grito é assim, não grite, e a pessoa gritando. A educação para a delicadeza, a educação para valores humanos. Então, a educação neo-humanista, que é o princípio básico da nossa escola, é uma educação para a vida, baseado nos princípios de Yama e Niyama do Yoga, onde o primeiro princípio é a não violência. O segundo princípio é a verdade. Depois é não roubar, não acumular, ter uma vida de pensamentos elevados. A pessoa cuidar de si mesmo, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua limpeza interna e externa. Ter contentamento por essa vida que nos foi dada de presente, porque poucos tiveram essa oportunidade de nascer, crescer. E ter disciplina, porque quando a gente fala em liberdade, a conotação que se tem é sempre uma conotação de indisciplina. Quanto mais disciplinados nós formos na vida, mais liberdade nós teremos. Outra coisa é o investimento em estudos, mas estudos que possam elevar a nossa mente, o nosso espírito, o nosso intelecto. E depois considerar que a nossa vida aqui na Terra é muito pequena e que esse tempo de vida nós não controlamos muito, ou seja, nós não controlamos nada. Então, esses valores a criança vai adquirindo desde pequeno, para que ela não se torne um adulto achando que a vida é a sua construção pessoal. Com esses valores, ela vai, pouco a pouco, construindo uma vida cooperativa. Os valores de competição pertencem a um paradigma que já está acabando no planeta. Muitas pessoas ainda não viram isso. Nós não temos mais espaço para a competição. Nós não temos mais espaço para o egoísmo. Nós não temos mais espaço para o lucro pessoal. As escolas com um sentido neo-humanista são escolas de natureza cooperativa. Como que isso funciona?
o professor, o diretor, a pessoa que trabalha, elas participam juntas daquilo que vem como recurso financeiro. Eu vou citar aqui um filósofo chileno, um senhor muito interessante, chamado Gaston Soblet. O senhor Gaston Soblet tem 93 anos e ainda é professor de uma universidade no Chile. Tem muitos livros escritos, muitos programas na internet, no YouTube. E num dos programas dele, eu guardo sempre comigo: qualquer empreendimento que façamos, onde a nossa mira, a nossa meta é o lucro, nós estamos facilitando o crescimento desse sistema de morte que nós estamos vivendo. Uma escola neohumanista também tem um princípio muito importante, é o sair do antropocentrismo, onde o ser humano se acha o melhor e o máximo nesse planeta. Nós somos parte. Podemos viver sem as árvores, podemos viver sem a interação com os animais, podemos viver sem os elementais, que é a água, o ar, o fogo. Não podemos. Nós somos um planeta dentro de um sistema solar, e esse sistema solar é um entre milhares de sistemas de uma galáxia. E essa galáxia é uma galáxia no meio de muitas galáxias que formam aglomerados. E esses aglomerados são muitos e muitos que formam os super aglomerados. Então nós somos uma centelha, uma fagulha, uma poeira nesse universo manifestado. E isso nos dá humanidade para compreender a vida. Só que o ser humano, ele precisa compreender isso desde a sua infância, porque todos os problemas que nós temos na nossa vida adulta, ela não começa na vida adulta, ela começa na nossa infância, na nossa adolescência, na nossa vida como jovem. E a sabedoria, ela pertence a qualquer idade. Não é somente um ancião que vai ter sabedoria. Qualquer ser humano precisa ter sabedoria para transitar nesse universo de forma plena. E o que é ser de forma plena? Ser de uma forma cooperativa, amorosa e cumprindo a nossa função, o nosso Dharma, que é trabalhar para a evolução pessoal, coletiva e planetária. Outra coisa que é muito importante e que está dentro daqueles princípios que eu acabei de falar é compreender que nós aqui nesse planeta existe um tratado dos índios americanos, uma carta que ele escreve ao presidente na época da invasão que aconteceu lá, da ocupação da terra dos povos indígenas, em que ele diz assim: nós somos um fio, mas esse tecido não somos nós quem tecemos, nós não comandamos a vida, nós nos entregamos à vida. E para entregar a vida é preciso uma conexão interna, uma conexão com essa parte nossa que é o nosso corpo espiritual. No nosso sistema, nós costumamos ter medo até da palavra, porque esse mundo espiritual foi apropriado também por grandes redes, por sistemas de crença, de igrejas e de religiões, mas
O mundo espiritual, ele pertence a todos nós, porque faz parte de um dos nossos corpos. Nós temos o corpo físico, mental, emocional e espiritual. Esse espiritual, uma vez negado, traz para o ser humano muitas infelicidades. E nós consideramos que hoje as grandes doenças, elas estão montadas dentro dessa questão, elas estão organizadas dentro dessa questão, que é a questão da negação do nosso corpo espiritual. Bem, mas isso é muito, muito importante que a gente compreenda, para que não nos deixemos enganar, para que a nossa mente possa mais e mais trabalhar a nosso favor, trabalhar a favor da luz e da verdade. Bem, esses são outra coisa também que a nossa escola neo-humanista centra muito, que é o desenvolvimento da nossa diversidade, da nossa expressão como ser diverso. Nós não caminhamos para uma igualdade, nós caminhamos para uma diversidade, porque desde que o mundo é mundo, apenas nós nessa forma vamos existir. E quanto mais diverso é o ser humano, quanto mais ele expressa a sua diversidade através da criatividade. A criatividade, ela nos dá muito prazer, ela nos dá muita alegria, que é o momento em que nós expressamos Deus, é o momento que nós expressamos o nosso mundo interno. E essa escola tem como princípio a utilização da criatividade como forma de expressão e felicidade humana. Essa escola também tem o respeito aos valores da nossa sociedade, valores esses que estão muito rechaçados em função de valores que vêm de fora, porque um país como o nosso, que vem de uma matriz de muita dominação, de muita violência, nós queremos sempre romper e parecermos diferentes para a gente sobreviver. Hoje nós vemos no nosso país um domínio muito grande das matrizes do norte, das influências do Norte América, da Europa, em detrimento dos nossos grandes valores, dos nossos valores culturais. E essa é uma das coisas que nós, dentro da escola neo-humanista, fazemos muito. A valorização da nossa cultura, não para menosprezar a cultura alheia, mas para marcar, porque a nossa cultura, ela não nasceu de um indivíduo, ela nasceu de muitos indivíduos esses que muitas vezes deram a sua vida, construindo uma história essa que muitas vezes é rechaçada, muitas vezes é menosprezada. Então vocês viram com isso as bases de uma escola neo-humanista, os valores do yoga, ensinando a criança desde pequeno o silêncio, a meditação, o relaxamento, as bases de respeito humano e respeito a essa natureza, porque quando eu conservo um objeto material, e as crianças vão aprendendo isso desde pequena, eu também estou respeitando a natureza, porque aquele objeto material, ele custou não só o trabalho de muita gente, mas também ele custou elementos da natureza. A criança aprende a se expressar. A criança, ela aprende a se expressar dentro da sua individualidade. Ela vai reconhecer que ela é um ser humano
E como ser humano, o princípio maior dele é a amorosidade, é o desenvolvimento interno. Porque nós estamos numa educação baseada apenas no intelecto, baseadas na competição, baseada em valores que não traz felicidade humana, porque felicidade humana não é só um emprego bem remunerado. Felicidade humana não são objetos que entulham a nossa casa. Isso só vai ter valor se outros valores estiverem despertados dentro do indivíduo. Então essa é a nossa escola Florescer. A nossa escola Florescer é uma escola pequena, porque nós seguimos as leis da natureza. Nenhuma árvore se constrói de um dia para outro. Nasce a semente, um pequeno broto, uma plantinha frágil, para que um dia aquilo ganhe força e se torne uma árvore. Qual seria o valor dela começar com uma árvore grande? Não teríamos história, porque não só constrói crianças, mas constrói seres humanos, como nós estamos nos construindo dentro dessa escola. E como construção, nós vamos ter altos e baixos, nós vamos ter ciclos, nós vamos ter qualidades e defeitos, nós vamos ter acertos e erros. Essa é a dinâmica da vida. E essa dinâmica é que as crianças estão aprendendo. Ela começou há uns anos atrás. Quero reverenciar aqui o Dada Cidez, Ludmila, Cláudia e todo o grupo que participou junto, a Areta, que foi professora dessa escola, a todas as pessoas que inicialmente colocaram seus filhos. Quero também relembrar para vocês que por 5 anos nós tivemos um trabalho de contraturno lá no mutirão, ao esforço dos meus filhos, que junto, meu filho, Geno, ajudaram naquele momento. E aquele momento foi precursor desse dia de hoje. Então, amanhã são 2 anos de uma escola em sede própria. São 2 anos onde algumas pessoas vieram, Mariana, Lidiane, a sua família, aos professores que lá entraram e depois saíram, ao nosso professor atual, Lucas, às meninas que ajudam, Tainá e atualmente a Sabrina. Eu quero reverenciar todos, porque todos fazem parte da caminhada. E se esqueci de alguém, que se sinta honrado também. Amanhã nós teremos uma festa a partir das 4 horas, porque uma outra base dessa escola é o vegetarianismo. Não há mais espaço no planeta para alimentação animal. O sofrimento e a apropriação das empresas para a alimentação à base de carne animal é muito grande. Não há mais espaço. Nessa escola também não há espaço para alimentação de produtos ultraprocessados que envenenam o ser humano. Não há esse espaço. Então, amanhã nós vamos comer hambúrguer de grão de bico. Nós vamos comer maionese de coco. Nós vamos comer cuscuz de tapioca da nossa terra. E as crianças estão lá.
muito interessante. Valorizo muito as mães que já estão com a consciência de não dar açúcar para os seus filhos, para que as mentes possam se formar de forma mais plena. E eu agradeço a vida por esse empreendimento. E a todos que estão me ouvindo agora, que estão participando, e todos que vão entrar depois, porque essa live fica no Instagram do Espaço AI1 e depois eu coloco no YouTube do Espaço AI1. Que possa lembrar sempre disso. A nossa missão aqui é juntar para crescer, juntar para dar forças. E aí eu encerro com uma frase que eu sempre repito: quando um ganha, todos ganham. Quando um perde, todos perdem. E é o nosso mestre Shri Shri Anandamurti que me inspirou e nos inspirou na organização e consecução dessa escola, uma escola neo-humanista, uma escola de amor. Namaskar para todos e até a próxima semana com outro tema que será inspirado, que receberei a inspiração durante a semana.